E se tudo aquilo que você sempre acreditou estar distante começasse a acontecer hoje? E se o dia do Senhor não fosse um evento futuro, mas uma realidade batendo à porta enquanto muitos ainda dormem espiritualmente? Paulo declara em 1 Tessalonicenses 5 que ele virá como um ladrão à noite, de forma súbita, inesperada e impossível de prever. O verdadeiro perigo não é apenas o juízo, mas a ilusão mortal de quem vive repetindo paz e segurança, enquanto a destruição se aproxima como dores de parto, inevitável, irreversível e impossível de parar. Por isso, o chamado é urgente. Despertar, viver como filhos da luz e vestir a couraça da fé e o capacete da esperança. E se você deseja permanecer vigilante até o fim, já aproveita e se inscreve no canal para continuar caminhando firme com a gente. Paulo descreve o dia do Senhor como um ladrão que chega de madrugada. Não avisa, não manda recado e não dá segunda chance. A imagem é forte porque mostra que a volta de Cristo será inevitavelmente repentina. É como alguém que deixa a porta aberta, acreditando que nada vai acontecer. O descuido é justamente o terreno fértil para a surpresa. Por isso, a Bíblia insiste na vigilância constante e não em últimas horas de arrependimento. Imagine uma prova marcada, mas sem data revelada. Quem estuda todo dia não teme, mas quem deixa para depois vive em pânico. Assim será a vinda do Senhor. Oportunidade de glória para uns, choque absoluto para outros. Charles Spurgeon lembrava que a morte já é um ladrão silencioso que nos rouba a ilusão de controle. Quanto mais o retorno de Cristo, quem está desperto vive em paz, mas quem brinca com a eternidade corre um risco que não percebe. O maior risco não é apenas o juízo final, mas viver como se ele nunca fosse chegar. O adormecimento espiritual é sutil. A pessoa conhece a doutrina, fala de Deus, mas perdeu a chama da vigilância e da santificação diária. É como quem coloca o despertador, mas sempre aperta a função soneca. A vida vai sendo empurrada para amanhã, enquanto o coração se acomoda. Aos poucos, a fé vira rotina e a consciência já não se incomoda com o pecado. Esse estado é perigoso porque mascara a realidade. Quem dorme espiritualmente pode até se sentir seguro, mas está vulnerável como alguém atravessando a rua de olhos fechados. O perigo não está distante, está em cada passo descuidado. Por isso, Paulo insiste: vigiai e sede sóbrios. Spurgeon dizia que o diabo não teme tanto os incrédulos, mas os crentes que dormem. O inimigo não precisa destruir quem já está adormecido, basta manter o sono profundo. Há um perigo mortal em acreditar que está tudo bem quando na verdade não está. Paulo denuncia essa falsa sensação de paz e segurança que antecede a ruína. É como se a humanidade estivesse embalada por uma canção de ninar, sem perceber o abismo logo à frente. Esse engano é sutil. Pessoas continuam suas rotinas, fazem planos, acumulam bens, mas ignoram o essencial. Quando a destruição repentina chegar, será como um soco inesperado. Não há tempo para arrependimento tardio. As dores de parto mostram que o juízo é inevitável. Quem já viu uma mulher em trabalho de parto sabe. Não há como parar o processo. Assim será a vinda do Senhor, inevitável, irreversível e incontrolável. Charles Spurgeon confrontava sua geração, dizendo que muitos vivem cercados de muros de papel, achando-se protegidos. E eu pergunto a você, sua vida espiritual está firmada em Cristo ou em ilusões que desmoronarão na primeira crise? Paulo não suaviza. Ou somos filhos da luz, ou vivemos nas trevas. Não existe meio termo espiritual. A questão não é apenas frequentar cultos ou ter linguagem religiosa, mas se a verdade de Cristo realmente governa cada área da vida. Viver na luz exige coragem, porque significa expor o coração sem filtros, sem desculpas. É permitir que o Espírito Santo revele feridas, pecados e motivações escondidas. Quem prefere as trevas foge da confrontação, mas a fuga só aprofunda o engano. As trevas oferecem conforto temporário,
Nelas, ninguém cobra, ninguém enxerga, ninguém questiona. Mas a luz exige transparência. Exige que palavra e prática caminhem juntas. O cristão autêntico não tem dois rostos, não precisa de máscaras. Spurgeon dizia que a luz só incomoda a quem tem algo a esconder. Por isso, pergunto, sua vida é clara diante de Deus e dos homens? Ou há áreas que você insiste em manter na escuridão? A luz de Cristo não apenas revela, ela cura, mas primeiro precisa expor. Ser vigilante não é viver com medo, mas com discernimento. Paulo nos chama a uma mente desperta e um coração atento, que não se deixa embalar pelas ilusões do mundo. Quem relaxa demais, espiritualmente, acaba sendo dominado pelo sono da indiferença. Sobriedade significa clareza, enxergar a vida sem as lentes da vaidade, do prazer momentâneo ou da pressa desenfreada. É viver consciente de que cada escolha tem peso eterno. O cristão não pode se dar ao luxo de viver distraído. Quantos hoje estão embriagados, não de álcool, mas de preocupações, entretenimentos e ambições? O inimigo não precisa destruir com violência, basta anestesiar com distrações. O perigo maior não é o ataque frontal, mas o sono espiritual. Spurgeon alertava: um crente desperto é o maior terror do inferno. A pergunta é direta: você está acordado para as realidades espirituais ou vivendo de olhos fechados, apenas reagindo às pressões do dia a dia? Paulo apresenta 3 armas invisíveis, mas indispensáveis: fé, amor e esperança. Elas não são acessórios opcionais, mas uma verdadeira couraça e capacete para proteger o coração e a mente em tempos de trevas. A fé nos guarda da incredulidade que corrói lentamente. O amor protege contra a frieza que endurece e nos afasta do próximo. A esperança preserva a mente do desespero que tenta nos paralisar diante das lutas. Sem essa armadura, o cristão fica vulnerável. Basta uma decepção para roubar a fé, uma mágoa para matar o amor ou uma crise para sufocar a esperança. Por isso Paulo insiste: precisamos estar vestidos diariamente. Spurgeon dizia que a fé nos leva a Deus, o amor nos faz parecidos com Deus e a esperança nos mantém firmes até ver Deus. Pergunto, você tem se revestido dessas armas ou tenta lutar contra o mundo desarmado? Quando Paulo fala de dormir nesse texto, não está tratando de negligência espiritual, mas da morte física. Ele lembra que, vivos ou mortos, pertencemos a Cristo. A esperança escatológica vence até a última fronteira da existência humana. Essa afirmação traz consolo. A morte não tem a palavra final. Para os que estão em Cristo, tanto a vida quanto a morte são apenas estágios diferentes da mesma comunhão com Ele. Nada nos separa da presença do Senhor. Enquanto o mundo encara a morte como fim absoluto, o cristão a vê como passagem. Isso muda completamente nossa perspectiva. Em vez de pavor, temos confiança. Em vez de desespero, esperança. Essa certeza sustenta em meio à dor. Spurgeon dizia: a sepultura é apenas o quarto de repouso do corpo até a ressurreição. Se essa esperança já governa seu coração, a morte perde o veneno. E se ainda não governa, o que você tem esperado para entregar sua vida ao Senhor da vida? Paulo lembra que Cristo morreu não apenas para nos garantir um futuro na eternidade, mas para que vivamos em comunhão com Ele já no presente. A fé cristã não é espera passiva, mas relacionamento diário. Seguir a Cristo é caminhar em unidade. Não fomos chamados para um individualismo espiritual, mas para compartilhar a vida no corpo, a igreja. É na comunhão que somos corrigidos, fortalecidos e encorajados. O isolamento é terreno fértil para o desânimo. Quando alguém se afasta da comunidade, perde proteção e apoio. Mas quando andamos juntos, a fé ganha consistência e o amor se torna palpável nas atitudes. Spurgeon dizia que um cristão solitário é como um carvão separado, logo se apaga. Cristo nos chamou para uma vida em comunhão e a pergunta é: você tem vivido a fé sozinho
ou tem experimentado a riqueza de caminhar junto com o povo de Deus? Paulo descreve 4 práticas que sustentam a vida da igreja: corrigir os ociosos, consolar os desanimados, sustentar os fracos e exercer paciência com todos. Não são sugestões opcionais, mas ordens que moldam a comunhão cristã. Corrigir os ociosos significa chamar ao trabalho espiritual aqueles que preferem cruzar os braços. Consolar os desanimados é lembrar-lhes da fidelidade de Deus quando as forças faltam. Sustentar os fracos é segurar pela mão quem não consegue caminhar sozinho. A paciência com todos talvez seja a mais desafiadora. Vivemos cercados de pessoas diferentes e nem sempre é fácil suportar fraquezas e falhas. Mas Paulo insiste: a paciência é prova de maturidade e reflexo do amor de Cristo. Spurgeon dizia que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital para pecadores. E a pergunta é: você tem assumido sua parte nesse cuidado mútuo ou apenas espera receber sem oferecer apoio aos irmãos? Paulo resume a vida devocional em 3 atitudes: alegrar-se sempre, orar sem cessar e dar graças em tudo. Não são emoções passageiras, mas disciplinas que moldam o coração e fortalecem a fé diante das lutas. A alegria em Cristo não depende de circunstâncias. Ela brota da certeza de que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece instável. Orar sem cessar não significa falar o tempo todo, mas viver em constante consciência da presença de Deus. Dar graças em tudo é um desafio à lógica humana. Quem consegue agradecer no meio da dor? Só quem crê que Deus transforma até as provações em instrumentos de crescimento. A gratidão muda a forma como enxergamos cada situação. Spurgeon dizia: a oração é a chave do dia e o ferrolho da noite. Essa tríade devocional não é luxo espiritual, mas sobrevivência. E você tem cultivado alegria, oração e gratidão como estilo de vida ou apenas como recursos de emergência? Paulo compara a ação do Espírito Santo a um fogo que pode ser apagado. Esse processo não acontece de forma brusca, mas lenta. Rotina, orgulho e desobediência vão sufocando a chama até restar apenas cinzas espirituais. Apagar o Espírito não é negar sua existência, mas ignorar sua voz. É quando o coração endurece e já não se incomoda com aquilo que antes trazia convicção. O silêncio interior se torna sinal de um afastamento perigoso, mas a boa notícia é que esse fogo pode ser reacendido. O arrependimento sincero e a busca intensa em oração e santificação trazem de volta a chama que parecia extinta. Deus se agrada em reacender corações quebrantados. Spurgeon dizia: se o Espírito é o fogo, o arrependimento é a lenha que o alimenta. E a pergunta é: você tem permitido que o fogo do Espírito continue queimando em sua vida ou já está vivendo de brasas frias e apagadas? Examinai tudo, retende o bem. Isso significa que cada cristão deve avaliar ensinos, práticas e tradições à luz da palavra, e não aceitar cegamente tudo o que é falado em nome de Deus. Discernir não é criticar por hábito, mas provar o que é verdadeiro. Assim como alguém testa uma nota para ver se é falsa, devemos verificar se uma mensagem tem respaldo bíblico ou apenas apelo humano. Vivemos dias em que muitas vozes disputam nossa atenção. Pregadores, influenciadores, livros, músicas. Sem discernimento, o coração se torna presa fácil para enganos bem embrulhados em aparência de verdade. Spurgeon dizia: o cristão não é chamado a crer em todo vento de doutrina, mas a se ancorar na rocha. Pergunto: você tem filtrado o que ouve pela Escritura ou tem engolido qualquer mensagem sem mastigar? Paulo ora para que o Deus de paz santifique o cristão por completo, espírito, alma e corpo. A santificação não é parcial,
Não se limita a uma área da vida, mas alcança quem somos em essência e em prática. Muitos querem separar espírito para Deus, mas corpo e mente para seus próprios desejos. Essa divisão é ilusória. O Senhor deseja transformar tudo, nossos pensamentos, emoções, hábitos e até nossas escolhas diárias. A boa notícia é que não estamos sozinhos nesse processo. A santificação é obra de Deus e Paulo garante: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nossa parte é cooperar, não resistir ao trabalhar do Espírito. Spurgeon dizia: se ele começou a boa obra, certamente a completará. A questão é: você tem permitido que Deus trate áreas escondidas do seu coração ou tenta viver com uma santidade seletiva, entregando apenas o que é conveniente? A volta de Cristo não é apenas uma doutrina para ser estudada, mas um chamado para viver com urgência. Quem espera o Rei não se acomoda, mas busca arrependimento, oração constante e santidade no dia a dia. Preparar-se significa amar ativamente, servir ao próximo, sustentar os fracos e consolar os desanimados. É viver cada oportunidade como se fosse a última, com coragem para nadar contra a correnteza da cultura que insiste em adormecer consciências. O mundo dirá que sempre haverá tempo, mas a palavra nos confronta. O dia do Senhor virá de repente, como ladrão à noite. A preparação de última hora não existe. O chamado é para hoje, não para amanhã. Spurgeon dizia: o cristão que vive preparado nunca será surpreendido. E eu pergunto: você está vivendo como quem realmente espera o Rei ou como quem acha que ele ainda demorará e por isso pode relaxar? Depois de percorrermos os alertas de 1 Tessalonicenses 5, fica claro: não podemos viver espiritualmente anestesiados. O dia do Senhor virá como ladrão à noite, e só aqueles que permanecem vigilantes, sóbrios e cheios da esperança em Cristo estarão preparados. A grande pergunta é: sua vida reflete um filho da luz ou alguém ainda preso às trevas? Você tem cultivado fé, amor e esperança como couraça diária, ou tem confiado em ilusões de paz e segurança que não resistirão ao juízo? Agora é o tempo de despertar, de reacender o fogo do Espírito, de viver em santificação integral, espírito, alma e corpo. Não adie decisões que só podem ser tomadas hoje. Cada escolha sua ecoa na eternidade. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai continuar recebendo palavras que confrontam, despertam e fortalecem a fé, ajudando você a viver preparado para o encontro com o Senhor.